Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre a sífilis. A gente vai explicar o que é, como que se pega e falar um pouco sobre esse assunto, tá? É uma sequência de vídeos, na verdade, a gente vai gravar vários vídeos aqui na sequência, tá? Então, mais pra frente a gente vai ter transmissão, vai falar sobre tratamento, sífilis congênita e outros assuntos importantes, tá? Esse é o primeiro vídeo, é mais introdutório. Primeira coisa, tá? O que é sífilis? A sífilis é uma das ISTs que a gente diz. O que é uma IST, professor? É uma infecção sexualmente transmissível, tudo bem? Assim como o HIV, assim como hepatite B e C, por exemplo, pode ser transmitida por relação sexual, e entre outras, né? Clamídia, gonorreia, tricomoníase, são todas herpes, né? Entre outras, são todas infecções sexualmente transmissíveis, que são transmitidas principalmente aí por relação sexual, tudo bem? Então, relação sexual basicamente desprotegida. No caso especificamente da sífilis, também chamada de Lues, vocês vão ver esses nomes aí em alguns desses vídeos. A sífilis, ela é uma doença causada por uma bactéria, tá? Que se chama Treponema pallidum. Então, esse é o nome científico dessa bactéria, tudo bem? Então, sempre quando a gente fala assim, um teste treponêmico, um teste não treponêmico, um exame treponêmico, tem a ver com essa bactéria aqui, tudo bem? Então, tem a ver com o diagnóstico de sífilis. Você pode ter ouvido, por exemplo, ele fez um VDRL, que é um dos exames aí, que é utilizado basicamente para diagnóstico e monitoramento da sífilis. Então, é um teste não treponêmico, que a gente diz. Então, tem relação aqui, com o nome dessa bactéria, que é a Treponema pallidum, tudo bem? Ela é bem espiraladazinha, assim. Depois, no outro vídeo, a gente comenta mais sobre as características, dessa bactéria, tá? A sífilis tem uma variação aí, uma gama de sintomas, mas inicialmente ela pode ser subdividida da seguinte maneira, tá? Dividida em sífilis que a gente chama recente e sífilis que a gente chama tardia. Essa é a divisão geral. Então, eu vou fazer um desenho aqui, nesse primeiro dia aqui, isso aqui, esse risquinho aqui é o primeiro dia, e aí na sequência temporal, por exemplo, a gente pode dividir aqui, até 1 ano, isso aqui quer dizer 1 ano, tá? E daqui para frente, mais de 1 ano. Então, até 1 ano, até esse período aqui, do primeiro contato de uma relação sexual desprotegida, por exemplo, até o tempo de 1 ano, a gente chama de sífilis recente. A partir daqui, mais do que 1 ano daqui para frente, né, todo esse período daqui para frente, até 20, 30 anos, dependendo da doença, se ela já está crônica, por exemplo, se não foi feito um tratamento adequado, isso tudo daqui para frente a gente chama de sífilis tardia. Tudo bem? Então, primeira coisa, é importante a gente fazer essa subdivisão aqui, que é mais temporal, tá? E aí, nessa subdivisão, os sintomas a gente pode dividir em caixinhas diferentes aí, como sífilis recente primária, secundária e a latente recente, tá? Professor, mas que história é essa de primária e secundária? Primária, basicamente, são aqueles sintomas relacionados com o órgão reprodutor, por exemplo. Então, pênis, vagina ou ânus, dependendo da relação sexual. E, inclusive, pode ser, por exemplo, boca. Isso depende do tipo de relação sexual que o paciente ele teve, tudo bem? Então, o que vai acontecer? Ou que pode acontecer, porque tem paciente que acaba sendo assintomático durante muito tempo, né? Mas o que pode acontecer nessa chamada sífilis primária, que a gente diz que é a recente, lá, menos de 1 ano, né? Na sífilis primária, podem aparecer aquelas feridas, aquelas ulcerações bem características da sífilis, que a gente chama de cancro, tá? Que não coça, não arde, não costuma arder, por exemplo, que estão relacionadas com a sífilis primária principalmente, tá? E aí pode passar despercebido ou ainda confundido com outro tipo de infecção sexualmente transmissível, tá? Mas é claro, se o paciente for numa consulta médica e aí fizer um exame físico, uma anamnese, entre outros tipos de exames que podem ser feitos aí,
o médico muito provavelmente vai conseguir entender que se trata de uma sífilis primária, tá? A sífilis secundária já está mais relacionada com aquelas manchas normalmente na palma da mão, nos pés, inclusive no corpo todo podem aparecer as manchinhas. Isso está mais relacionado com a disseminação da bactéria por todo o organismo, e aí acabam saindo essas manchas pela pele, tá? E aí, a latente, que a gente diz, é aquela que normalmente é assintomática. Então, depois aí de 2, 3, 4 meses, ele pode entrar nesse estágio aí latente, que a gente diz, depois do estágio da sífilis secundária, ele entra na latente recente, e aí pode passar por muito tempo, inclusive por alguns anos, tá? E aí ele entra nesses estágios aqui, que são de sífilis latente tardia, mais de um ano, né, como a gente já comentou, e na sequência, sífilis terciária, que aí acaba sendo muito mais grave esses sintomas, porque espalhou por todo o organismo, inclusive pode ter ido para o sistema nervoso central, levando a uma neurosífilis, mas pode ir para o osso, pode ir para vários tecidos, e aí acaba ficando muito grave, tá? Então você percebe, por exemplo, que a sífilis primária muitas vezes passa despercebido, um carocinho, uma úlcerazinha ali, um machucadinho, né? Na região do pênis, vagina ou ânus, por exemplo. Em alguns casos, na região da boca também pode acontecer. Na sífilis secundária aparecem algumas manchas em alguns pacientes, em outros isso passa despercebido também. E aí podem se passar anos com o paciente sendo portador da sífilis aí, sendo positivo para a sífilis, tudo bem? Inclusive sendo um transmissor da sífilis e sem sentir nada, sem ter nenhum sintoma, nem sinal relacionado com a sífilis. E aí, durante muitos anos, ele pode entrar na sífilis terciária, que aí pode ter problema, inclusive, como eu falei, no sistema nervoso central, questões relacionadas, por exemplo, com demência, entre outros tipos de alterações que podem acontecer. Tudo bem? Então, isso é sífilis, tá? E aí, nos outros vídeos, a gente vai comentar mais e explicar melhor sobre isso. Mas só para você entender, como a gente já falou, qual é a principal forma de transmissão, então, da sífilis? Principalmente por relação sexual desprotegida. Aqui a gente poderia citar, por exemplo, uma medida que é extremamente eficaz, que é a utilização de preservativo, que a gente diz interno, que é também chamado de feminino, né? E preservativo externo, que também é conhecido como camisinha ou preservativo masculino, tudo bem? O feminino até protege mais contra mais ISTs, que é o interno, porque tem uma borda maior que protege todo o aparelho reprodutor feminino, os lábios e tal. Mas a gente também pode ter a transmissão aqui, que a gente chama vertical, tudo bem? Ou seja, da mãe, que é positiva para sífilis, né, que tem sífilis, é uma pessoa que vive com sífilis, pode transmitir para o feto principalmente durante a gestação, mas também pode durante o trabalho de parto e, inclusive, dependendo das lesões que a mulher tenha na mama, por exemplo, pode transmitir por aleitamento. É mais difícil do que o HIV, por exemplo, mas pode ser transmitido também. Isso vai depender se tiver lesões naquela região durante o processo de amamentação. Por isso que é muito importante que a mulher faça um pré-natal adequado, faça o tratamento, obviamente, né? E a gente vai comentar mais, mas resumidamente é com penicilina benzatina, mas pode passar também durante a gestação. E aí, também aqui por contato sexual. Quando passa pela gestação, acaba sendo mais grave normalmente, tá? E aí a gente chama de sífilis congênita. A gente vai explicar em uma outra aula só sobre sífilis congênita, vai falar sobre tratamento, vai falar sobre monitoramento, por que os casos, né, continuam aparecendo aqui no Brasil, mas isso a gente vai comentar mais numa outra aula, beleza? Gostou desse conteúdo? Clica aqui em curtir, deixe seu comentário e, claro, também se inscreve no canal do IBAP Cursos, ativa as notificações para que você receba os próximos vídeos, beleza? Meu nome é Vitor Proença, muito obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.